Eu sei que nessa eu não dei nenhum aviso prévio que ia ter essa live, nem qualquer tema, então foi mal pela surpresa. Acabou acontecendo uns imprevistos e não deu pra mim fazer a imagem avisando, nem nenhum post avisando. Mas, mas pronto, estou fazendo a live e o tema de hoje é depressão não é frescura. Então, eu inclusive, pra quem chegar depois que eu já tiver começado a explicar, vou deixar o tema aqui. Eu vou colocar o tema já pra chegou depois que eu ter explicado. Vou deixar o tema aqui. Aí quem chegar depois vai olhar o comentário e já vai saber sobre qual que é o tema. Então tá bom, o tema é depressão e todos os outros problemas que temos hoje em dia. Na verdade sempre tivemos, não é frescura. Muita gente acha que por não ser algo físico, algo que está à mostra, acha que é algo que você pode controlar, algo que é simples e que é pura frescura. Minha cachorra tá aqui agora. Tá um pouco velhinha já, né? Mas então, olha, por não ser, continuando então falando, por não ser algo que está fisicamente, algo físico no seu corpo, as pessoas acham que é algo que você escolhe estar assim, que você está assim porque você quer, porque você não faz nada pra mudar. Gente, primeiro, e aí tem gente que acha que isso começou agora. Primeiro que antigamente as pessoas não tinham informação sobre absolutamente nada. Aí, bem-vindo pra quem entrou. Antigamente as pessoas não tinham informação sobre nada. Por isso que achavam que tantas coisas de hoje em dia que estão sendo faladas, antigamente, acham que antigamente não existia, como depressão, ansiedade, LGBTQIA+, tantas coisas que são faladas hoje em dia, mas que antigamente não eram faladas por não se ter informação e muitas vezes por ser um tabu muito grande se falar sobre tais assuntos. Então, não falavam e as pessoas achavam que simplesmente não existiam. E por achar que não existia, tem essa ideia de que antigamente não existia. Mas um bom exemplo que podemos dar de provas que existia mesmo depressão antigamente era traumas de guerra. Pessoas que saíam, claro que é um exemplo muito extremo, porque eu tô pegando coisas óbvias e exemplos óbvios geralmente tem algo bem extremo, principalmente para épocas mais passadas, mas um exemplo é depois da Segunda Guerra Mundial, que teve a Grande Depressão e muita gente teve traumas de guerra, problemas sérios, mesmo não tendo se machucado gravemente, tipo gatilhos com sons, que é algo que não é muito falado até hoje em dia, mas não só gatilhos, mas trauma com som muito alto. Tem gente que sempre tem esse trauma, esse não é trauma, palavra certa, porque é algo que a pessoa sempre teve. Sons muito altos acabam dando um choque na pessoa. Coisas do tipo. Eu não sei se eu consigo explicar direito. Temos o exemplo da depois da Segunda Guerra, onde foi mal, me perdi. Teve a Segunda Guerra e as pessoas passaram por muitos traumas. Teve pessoas que perderam familiares, amigos e passaram pelo pavor, que é uma guerra, e passaram a. A cachorra continua aqui do meu lado. Passaram pelo pavor de uma guerra e sentiram. Eu quero até dar um exemplo para vocês, o filme Túmulo dos Vagalumes, que mostra como que é viver numa guerra, como que é horrível viver numa guerra, toda aquela situação e mostra que as pessoas que passaram por isso, não só de estar no campo de batalha, que passou por isso, mas tá travando aqui. Se travar, alguém me avisa, tá bom? As pessoas que passaram por isso tem que. Nossa. Mesmo quem não esteve no campo de batalha, você percebe que teve um trauma, que passou por coisas horríveis, passou fome, passou por miséria, perdeu entes queridos, não só em quem estava no campo de batalha, mas em cidades que foram bombardeadas e sofreram com ataques. O filme O Túmulo dos Vagalumes
passa durante a Segunda Guerra Mundial no Japão. E é algo que você assiste uma vez e vai levar com você para nossa, esse filme comigo não saiu da minha cabeça por um bom tempo. E olha, depressão quando começa, tem muita coisa pesada. Quando aconteceu, eu não digo que eu curei da depressão porque não tem cura. Tem tratamento, mas não tem cura. Mas eu estou até hoje me medicando para isso. Eu tive picos muito. Tive pensamentos suicidas. Tentei, felizmente não deu certo. Mas não foi uma tentativa mega perigosa. Foi. Eu não quero dar ideia aqui, então é melhor não falar. Mas felizmente não deu certo. E tô aqui. Mas tipo, eu tava com problemas com a minha família, problemas com amigos, nossa, a escola também, junto com um monte de coisa de uma vez, principalmente problemas em casa e a não aceitação da minha identidade de gênero e sexualidade, muita coisa junta de uma vez que eu não tinha simplesmente uma. Tipo, quando é uma coisa de cada vez, a gente consegue resolver, e quando a gente tem ajuda fica mais fácil também. Mas quando é um monte de coisa junto, tudo de uma vez, constantemente. Eu também tava saindo da igreja, e quando você sai da igreja é um inferno. Quando você sai da igreja, nossa, vem um monte de gente na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, querendo te levar de volta. Eles não estão nem aí, porque, nossa, eu lembro que quando eu saí da igreja, uma pessoa foi compreensiva comigo, falou que tudo bem. Era uma pessoa da igreja. Só uma pessoa falou comigo, falou que estava tudo bem. Essa pessoa era mãe de uma colega de catequese e trabalhava com a minha mãe também. Uma única pessoa veio falar comigo e falou que estava tudo bem. Mas olha, teve uns picos mais graves lá para 2018, que foi muita coisa junto com essa não aceitação, não poder viver a minha verdade, muitas coisas. E teve outro mais para 2019 que englobou tudo isso junto, né? Junto com um religioso vindo atrás de mim só pra me perturbar, né? Aí eles só querem saber da gente na igreja. Se a gente sair, eles vão achar ruim até. Sendo que eu não estava feliz na igreja. O cristianismo é uma religião preconceituosa e que eu sabia que não iria me aceitar e não ia de acordo com as minhas crenças pessoais. Eu quis ir atrás, junto também com a minha família que não aceitava eu ter saído da igreja também. Assim como gente da minha casa, da minha família, não aceitando quem eu sou de verdade. Não aceitava naquela época e não aceitando hoje também. Porém, hoje em dia não está tão ruim assim. E é muita coisa ruim. E tem gente que passa por coisa muito pior. Eu tô falando de transexualidade. Eu passei. Se compara como que é a transexualidade no Brasil, o que eu passei foi leve. Porque tem um forte preconceito que vem na escola. Tem abandono. As famílias abandonam o parente. E a violência, que pode acontecer não só na rua. A violência contra pessoas trans e LGBT. Na verdade, o Brasil é um país violento. A violência no Brasil não acontece só na rua. Acontece na escola, acontece no trabalho, acontece em casa. Nossa, é muito comum acontecer violência em casa. Não só violência, agressão física, mas violência sexual. A maior parte da violência sexual contra mulheres e principalmente crianças acontece dentro de casa. Contra amigos da família e parentes próximos, pessoas de dentro da casa. E tem gente achando que uma mulher trans no banheiro feminino vai representar algum perigo. Sendo que o maior perigo está dentro das nossas casas. Isso quando não está na rua, esses perigos estão mais perto do que a gente imagina. A gente quer sempre inventar um inimigo para jogar culpa nos outros e tal, mas tudo balela. E sério, depressão é um caso tão sério, mas tão sério, que gera suicídio. E tem uma coisa, muita gente fica banalizando o suicídio, falando, ah, quem quer se suicidar não fala. Gente, se alguém falou que quer se suicidar, ouça, porque você não sabe pelo que essa pessoa está falando, pelo que essa pessoa está passando. Ouça essa pessoa. E tem gente que fala que você falar de suicídio vai incentivar a pessoa. Não, você não falar vai deixar com que pessoas que estão pensando nisso não tenham um espaço para conversar.
E mais uma coisa, se alguém estiver passando por uma situação difícil, por favor, por favor, mas eu imploro que, por favor, não julgue e não tente empurrar suas ideologias, religiões e questões pessoais para essa pessoa. Tem gente que passa muito preconceito, muita dificuldade por ser LGBTQIA+, e tem gente que fala: "Ah, mas isso é falta de Deus, ah, mas isso é escolha". Não! Não é escolha. Tira da sua cabeça que ser LGBT é escolha. É algo biológico, é praticamente... Nossa, entrem no Google Acadêmico e pesquisem pelos últimos estudos da Associação Americana de Psiquiatria. Pesquisem também sobre estudos sobre gênero e sexualidade. Não é escolha. Nossa, isso é um papo de gente burra. Quem inventou que ser gay, ser trans é escolha foi gente burra, querendo espalhar mentira, ódio, preconceito. Ah, mas a minha religião... Foda-se. A gente não tá nem aí pra sua religião. A sua religião pode mentir o quanto quiser, mas isso não vai mudar a ciência, não vai mudar a biologia, não vai mudar o mundo real. Então, não é escolha. E não tentem ficar empurrando religiões pra pessoa, porque muitas vezes as religiões podem mais atrapalhar do que ajudar. Sem contar que tem muita religião que é uma verdadeira seita, né? Sem contar que se a pessoa está com dificuldade, por exemplo, se a pessoa é LGBT e for parar numa igreja, principalmente o cristianismo não é uma religião, por mais que inventem coisas aqui e ali, o cristianismo não é uma religião que aceita a diversidade. E são muito conservadores muitas das vezes, então isso pode acabar piorando. E sem contar que o conceito de Deus que as pessoas têm pode incentivar as pessoas a terem mais problemas, por assim dizer. Se a pessoa tem um conceito de Deus muito vingativo, isso vai piorar muito. Ao mesmo tempo que existem casos que pode ajudar. Existem casos em que pode dar um sentido de vida para a pessoa, mas isso não é só da religião. A pessoa que é mais convicta, seja uma pessoa que tem fé ou uma pessoa que é ateu, quando uma pessoa é mais convicta, ela tende a ter um sentido de vida maior. Porém, muitos ateus acabam não tendo um sentido de vida. Isso acaba sendo mais comum entre ateus. Porém, quando você é mais convicto, você passa a ter um sentido de vida maior. Inclusive, isso que eu tô falando agora, eu peguei num vídeo que eu falei antes da primeira live do professor Daniel Gontijo, com uma pessoa que é formada em suicidologia. Eu vou deixar os links quando eu postar na Rede Vermelha. E talvez quando eu salvar essa live. Bem, acho que eu dei uma boa explicada do porquê depressão não é frescura, principalmente pra você não sabe o que essa pessoa tá passando em casa, na vida. O nosso país também não é uma maravilha, é um país extremamente violento, onde ninguém respeita ninguém. E acho que eu dei uma boa explicada. E se você acha que depressão é frescura, olha, eu recomendo muito que você comece a pesquisar e falar com um psicólogo sobre isso. Olha, eu tenho um amigo meu que é psicólogo e quando ele vai atender as pessoas, tem dias que ele volta mal, de tanta coisa que ele ouve, volta mal, porque, né, estamos passando por tempos difíceis e as pessoas também muitas vezes têm vidas muito complicadas. E tem gente que não tem uma vida assim tão complicada assim, porém, depressão não é algo só mental. O seu organismo também pode acabar fodendo um pouco seu psicológico, por exemplo. Tipo, os hormônios, entre outras coisas da genética também, que pode... A química do seu corpo pode acabar gerando um pouco... Pode acabar gerando depressão também. Então também tem um fator mais biológico que pode causar depressão, ou pode... Ou pode deixar de depressão ainda pior. Mas é isso.